Oi pessoal, como que vocês estão? Eu sou a Clau e espero que esteja todo mundo muito bem. Esse é o segundo vídeo, parte 2 do caso Suzane von Richthofen. Então, pra quem não viu o primeiro vídeo, corre lá e assiste, porque senão esse daqui vai ficar muito sem sentido, porque é uma sequência do primeiro vídeo. Então vai lá assistir primeiro. Pra quem já assistiu o primeiro vídeo, continua aqui comigo. Muito obrigada mesmo, isso me ajuda muito. Peço desculpa porque no primeiro vídeo o som ficou um pouco baixo. Então nesse segundo vídeo eu vou aumentar o som na edição para que fique bem bacana na hora de assistir. Mas bora lá, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, deixar um curtir, ativar o sininho de notificação, deixar qualquer comentário, nem se for um ponto, já me ajuda muito e vai me ajudar no crescimento pessoal, para melhorar o conteúdo aqui para vocês. Mas bora lá, sem enrolação, porque hoje é dia de casos brutais e o nosso caso brutal de hoje é o pós-crime do caso Suzane von Richthofen. Bom, crime cometido, é hora então de todo mundo receber as suas penas. Suzane, Daniel e Christian foram a júri popular em 2002, assim que o crime foi desvendado. A Suzane, ela foi condenada a 39 anos de prisão e o Daniel também. Durante o júri, eles tentaram jogar a culpa um pro outro. A Suzane disse que para a família Cravinhos ela era a galinha dos ovos de ouro, que o Daniel queria acabar com aquela imagem que ela tinha do pai, do paizão. É coisa que é mentira, que a gente sabe que o Manfred tinha um certo distanciamento dos filhos. O Daniel disse que a Suzane manipulou ele de várias formas, que antes dele cometer esse crime, ela já tinha pensado em outras formas de assassinar os pais, que ela mesma, com as próprias mãos, já tinha pensado em fazer algumas coisas, mas ela não queria perder a herança, por isso que ela não poderia estar envolvida fisicamente na hora da execução do crime. Então foi isso, um tentou jogar pro outro. A Suzane, gente, ela é muito manipuladora e muito bonita e sedutora. O que ela fez? No júri, ela tentou se passar muito de coitada, tanto que ela contou como foi a primeira vez dela e do Daniel, que ele simplesmente tirou a toalha e foi ele mesmo, sem nada daquilo que ela sonhou, sem aquela primeira vez de conto de fadas que a gente tá acostumada a ver nos filmes românticos. Mas ela tentou impactar o júri com aquilo e ela conseguiu. Teve um cara do júri que disse que ficou extremamente mexido com a história dela, que ela mostrou uma imagem de ser carente, triste. Ou seja, ela consegue manipular principalmente homens. A gente vai ver que não é só homens, mas principalmente o mundo masculino aí fica mexido com a beleza dela. E a senhora Nádia, durante os júris, Nádia Cravinhos, que é a mãe do Daniel e do Christian, ela tem uma postura que mexe com todo mundo, deixa o júri muito emocionado, porque ela diz que uma mulher, ela pode levar o homem ao sucesso total ou à desgraça total. E foi isso que a Suzane fez com o filho dela, manipulando, brincando com ele. Mas ela sabe que o filho dela errou. Então, que dentro da justiça dos homens, que ele fosse condenado na medida certa daquilo que ele fez. Então, a mãe do próprio Daniel pede a condenação dele na medida certa. Então, assim, a senhora Nádia, ela tem, assim, aquele carinho de mãe que ama, porque mãe que ama não passa a mão na cabeça em tudo que o filho faz. Ela quer que ele pague pelo erro que ele cometeu. Então é um momento que todo mundo fica muito emocionado no júri. E realmente todo mundo recebe as penas que o juiz achou mais coerente. Suzane, Daniel e Christian foram condenados a 39 anos de prisão, alguns meses apenas de diferença. E assim que eles foram condenados, cada um seguiu para uma prisão. Os irmãos Cravinhos foram para prisões dele. E a Suzane, de cara, ela não foi pro Tremembé, a prisão de caras, onde nossas amigas Ana Jatobá e Elis Matsunaga foram presas. Elis Matsunaga não está mais presa, né, gente? Ela tá aqui na minha terrinha francana agora. Mas, caso para outro vídeo, a Suzane não foi pra lá direto. Ela foi pra uma penitenciária, que eu vou deixar aqui o nome no vídeo, aqui embaixo. Onde tinham muitas facções, muita gente do PCC. Ela chegou lá e ela começava a corrigir todos os policiais que falavam o nome dela errado. Se alguém falasse Suzane von Richthofen errado, ela corrigia todo mundo. Na hora que os policiais iam fazer a revista íntima nela, ela não deixava, ela achava que foi um absurdo, que ela não precisava passar por aquilo, ela chamava a advogada dela. E aí todo mundo ficava assim, Suzane, você foi presa, amada, você tem que fazer tudo isso. E eles não estavam nem aí, ela passou por todas as humilhações que uma presa tem que passar.
Ela ficou os 10 dias no isolamento para ela acostumar com aquela nova vida dela. E assim que passaram esses 10 dias, ela foi pra cela. Chegou na cela, ela conheceu as novas amiguinhas e que não eram muito amigáveis. Porque assim que ela pisou na cela, todas já pediram dinheiro pra ela. Uma jagunça pediu 5.000 reais de cara e mais 1.000 reais por mês. Caso contrário, ela viraria a menina de todas, a namoradinha de todas as presas ali. Vocês entendem o que isso quer dizer. E ela ficou em total desespero, ela não sabia o que fazer. Dentro dessa cadeia tinha uma funcionária que se chamava Marisol. Ela era uma mulher muito bondosa e religiosa ao extremo. E ela começou a acolher a Suzane, aconselhar ela a não dar nenhum tipo de dinheiro para a facção, porque se ela fizesse isso, ela ia ficar envolvida pro resto da vida com esse pessoal, e que para ela não se envolver amorosamente com nenhuma mulher lá, porque o lesbianismo era visto como um pecado muito sério na visão de Marisol, e ela não queria que a Suzane passasse por isso. A Suzane se apegou tanto a ela que ela começava a ler a Bíblia com a Marisol, rezar. A Suzane, ela era luterana, então ela não conhecia tão bem o cristianismo, como ler a Bíblia, essas coisas, e a Marisol foi ensinando para ela. A Suzane, ela era muito bonita, estudada, falava vários idiomas, então, assim, a funcionária pensou, bom, vamos colocar ela para trabalhar aqui para ela sair um pouco da mira das presidiárias, porque ela estava sendo muito assediada. É então que a Suzane começa a passar os dias na enfermaria. A Marisol colocou ela lá a cargo de ajudar os médicos, limpar as coisas, enfim. Tinha um médico lá dentro que era muito bonito, todo mundo falava que ele era muito lindão. E a Suzane também sabia da beleza dela e ela começava a jogar uns verdes pra esse médico de uma forma amorosa. Lembrando que na primeira semana que ela foi presa, o Daniel mandou uma carta pra ela acabando com tudo, falando: Suzane, você acabou com a minha vida, eu não quero nunca mais ver você. Então, ou seja, ela já não estava mais namorando com o Daniel, ela simplesmente nem ligou pra carta dele. Na hora que ela viu que ele tava terminando com ela nem respondeu, ela não se deu nenhum trabalho de responder ele. Porque a Suzane tem essa facilidade, tipo assim, ela matou os pais e adotou a família Cravinhos como a dela. Ela viu que a família Cravinhos virou as costas pra ela adotou o Barney, advogado dela, como a nova família dele. E a Suzane já estava de olho no médico bonitão, então ela excluiu o Daniel da vida dela e já estava pronta para um novo amor. O médico sempre dava umas tiradas da Suzane, mostrava que não queria nada, mas ela não desistia. Um belo dia eles estavam lá trabalhando, ela, o médico bonitão e as enfermeiras, e a Maria Bonita, que era uma jagunça muito perigosa da cadeia, apareceu na enfermaria com um corte no rosto. E o doutor tava lá fazendo as suturas, né, enfim, e ela cochichou no ouvido do médico. O médico logo começou a arrumar as coisas dele para ir embora. A Suzane percebeu que ele estava muito agitado e ela tentou acalmar jogando um verde para ele, assim, de uma forma sedutora. E ele falou: Suzane, para, eu sou gay, eu não quero nada com você. E se você for um pouco mais esperta, você vai ver que eles estão organizando uma rebelião e você vai ser a presa que eles vão fazer de refém para conseguir chamar a atenção da mídia. O mundo da Suzane caiu, porque atingiu ela, tudo para, né? Então ela começou a ficar desesperada. E o médico falou pra ela que a única forma dela sair viva daquela rebelião era se ela fosse até o almoxerifado, entrasse no armário e alguém trancasse o armário e jogasse a chave fora. Ela vai, comunica a Marisol, que era a funcionária: olha, vai acontecer isso e isso, você pode fazer isso pra mim? A Marisol topa, fala que faz esse favor pra ela. E aí, então, chega no outro dia, começa realmente a rebelião. A Suzane se veste com um lençol branco e passa no meio daquilo tudo e consegue chegar no almoxerifado. A Marisol tranca ela lá. E a Suzane passa 10 horas trancada no armário até acabar a rebelião. Durante a rebelião, a Maria Bonita tava correndo atrás da Suzane como uma louca, perguntava pra todo mundo: cadê a Suzane, cadê a Suzane? E ninguém falava nada. Como a Maria Bonita sabia que a Marisol tinha muita amizade com a Suzane, ela chegou pra ela e disse: cadê a Suzane? Eu preciso dela agora. A Marisol não disse onde a Suzane estava. E aí que a Maria Bonita e as suas capangas ali falaram que se ela não dissesse, ia amarrar ela num cilindro e tacar fogo.
E tudo aconteceu, a Marisol ela foi amarrada num cilindro de gás, enfim, muita coisa pesada ocorreu. Gente, no livro do Ulisses Campbell detalha muita coisa, tem algumas palavras que eu não posso falar aqui no YouTube, mas vocês sabem que foi como que é uma rebelião na cadeia, como que a coisa é feia mesmo. Então, o Geraldo Alckmin, que era um dos políticos da época, e outros, pediu na hora uma intervenção, que eles entrassem na cadeia e parassem com aquela rebelião, porque tinha uma presa midiática muito famosa, que era a filha do engenheiro que estava construindo o nosso rodoanel e nada podia ocorrer com ela. É então que eles invadem a prisão, cessa aquela rebelião e salvam a Suzane, né? Porque era a Suzane, nada podia acontecer com ela. Apesar da menina ter cometido todas as atrocidades, os políticos envolvidos com o Manfred queriam protegê-la. Então é através daí que ela começa a conversar com um promotor de justiça para que ele consiga a transferência dela desse presídio para o Tremembé. Que lá no Tremembé, todo mundo sabe, são poucas presas, são presas midiáticas, presas que nenhuma julga a outra porque são crimes midiáticos, crimes sérios. Então a Suzane, ela queria muito ir pra lá e ter todas as mordomias que as presas do Tremembé têm. Ela começou a seduzir esse promotor, que começou a dar bola pra ela. Ela prometeu pra ele que eles teriam um relacionamento após ela entrar no Tremembé. Ele acreditou e fez todo o trâmite. Assim que a Suzane conseguiu essa transferência, ela foi e soltou pra todo mundo que o promotor estava dando em cima dela. O promotor, ele foi afastado do cargo dele, é afastado até hoje por conta disso. E a Suzane foi pro Tremembé. Como ela já tinha visto que para ela ter uma vida boa na cadeia, ela precisava se envolver com a cabeça do presídio, ela vai e começa um relacionamento com o Sandrão. O Sandrão é uma mulher toda masculinizada, ela era conhecida como uma peça-chave lá na cadeia, era um pouco perigosa. Eu vou contar em um outro episódio quem foi o Sandrão, o crime que ela cometeu. Mas a Suzane já foi pra cima dela, deu certo. Na época, o Sandrão estava namorando uma outra presa midiática, que era a Elise Matsunaga, nossa vizinha aqui de Franca. É literalmente minha vizinha, mora aqui pertinho. A Sandrão deixou a Matsunaga, não quis saber mais da Elise, porque ela se apaixonou perdidamente pela Suzane. Novamente, Suzane bonita, linda, sedutora, conseguiu o que ela queria. Ela chegou a se casar com o Sandrão na cadeia, porque quando você casa no presídio, você tem direito a um quartinho, uma cela exclusiva para você ter momentos íntimos com a pessoa. Então, o casamento tava seguindo bem, chegou a hora daquela entrevista ridícula que a Suzane deu pro Gugu. Gente, foi a entrevista mais ridícula que eu já vi criminalmente falando. Gente, o Gugu... a Suzane, ela seduz tão bem as pessoas que o Gugu, eu vi que ele ficou completamente perdido nela. Ele começava a fazer perguntas sobre a vida sexual dela dentro da cadeia. Se ela era vaidosa, porque ele via que ela tava com a unha feita, como que era a vida lá. Sabe essas perguntas? Cabrini, a gente precisa de você nesses casos, meu bem. Vai lá, hashtag Cabrini, entrevista Suzane von Richthofen, porque tem milhares de perguntas a serem feitas. E assim, nada foi perguntado direito daquele dia, daquela noite. Foi perguntas íntimas, foi uma coisa muito sedutora. Mas aí a Suzane pediu 100 mil nessa entrevista. Foi concedido esses 100 mil. Durante a entrevista, a Suzane disse pro Gugu que ela costurava, né, na cadeia, confeccionava as roupas das presidiárias. E o Gugu ficou muito mexido com isso. Tanto que depois da entrevista ele deu 3 máquinas profissionais para Suzane. Tudo ficou num valor equivalente a 36 mil reais. Né? Então a Suzane ela ainda teve de quebra 36 mil reais a mais nessa entrevista. Quem organizou todo esse procedimento lá da entrevista da Suzane com o Gugu foi o Sandrão, a troco de 20 mil reais. Então ela falou assim, não, eu arrumo tudo e você me dá 20 mil reais. A Suzane topa, só que a Suzane tenta passar a perna no Sandrão. Assim que termina a entrevista, o Sandrão tem o benefício do semiaberto e volta para casa, né? À noite ela dorme na cadeia,
mas durante o dia ela passa livre na casa dela. E aí, a Suzane passou a perna nela, não deu os 20 mil reais. A Suzane ia receber o presente do Gugu, que seriam as máquinas. Só que se ela desse o endereço do Tremembé, as máquinas iam ficar em posse da cadeia. Então aí é que ela vai dar o endereço do Sandrão, para o Sandrão receber as máquinas. Ou seja, como a Suzane não pagou os 20 mil dela, ela foi e roubou todas as máquinas da Suzane. Fazer o quê, né? O feitiço volta contra o feiticeiro, ela perdeu todas as máquinas dela. Mas a Suzane não é uma pessoa sem dinheiro. A avó dela, por parte de pai, deixou toda a herança para Suzane. Então, gente, a Suzane ela é podre de rica. Ela não teve a herança dos pais, mas a avó dela, Margot, deixou tudo para ela, porque ela disse que, diferente dos outros netos, ela ia precisar mais. Então, ou seja, matou o próprio filho da Margot e ainda assim ela deixou toda a herança dela pra neta. A Suzane é uma pessoa rica até hoje. Rica e midiática, né, gente? Ela é uma presa muito famosa, todo mundo, nossa, idolatra ela, não sei pra quê. A Suzane largou do Sandrão depois de uma tentar passar a perna na outra. É claro que o relacionamento não ia pra frente. Então a Suzane já não tinha mais a Sandra, então ela não tinha como colocar o endereço dela para saidinhas. O Barney, que cuidou do caso dela por 12 anos, já não cuidava mais, então ela não podia dar mais o endereço do Barney nas saidinhas. Ela não tinha lugar para ela matou os pais, ela não tinha contato com a família. E ela queria sair, né? Coisa que revolta a gente, porque ela sai no dia das mães, no dia dos pais, dia das crianças, Natal, Páscoa, tudo ela sai. E aí, dentro do Tremembé, tinha uma presa que tava lá, enfim, e o irmão dela ia visitar ela, que seria o Rogério Albert. O Rogério Albert, irmão dessa presidiária, viu a Suzane e achou ela muito linda, muito maravilhosa, e ele queria conhecer ela melhor. Ele conta pra irmã sobre isso e deixa uma foto dele com ela pra Suzane poder ver ele. De primeiro momento, a Suzane não se interessa nesse cara, ela não dá bola. Só que aí ela lembra que ela precisa de um endereço para saidinhas. É aí então que o Rogério Albert se torna uma presa interessante, igual o Daniel se tornou lá no Parque de Ibirapuera, lembra? Ela então marca de sair com o Rogério Albert e dá o endereço dele em uma das saidinhas. Através desse dia, gente, eles estão tendo relacionamento até hoje, já vai fazer uns 5 anos que eles têm esse relacionamento, pra mais. O Rogério, ele era um cara muito da igreja, ele é ainda um cara muito da igreja, era um cara que tinha uma influência na cidade, ele mora em uma cidade pequena, então todo mundo conhecia ele porque ele tinha um pouquinho de dinheiro. E depois que ele apareceu com a Suzane, por mais que muita gente da cidade não reconheça a Suzane, porque ela usa o nome de Louise, né, não usa o nome de Suzane mais, então é muito difícil alguém reconhecer ela. Só que quando ele falou pra família dele quem que ela era, quem que realmente ela era, ele passou assim por uma sabatina, ninguém quis saber dele mais, todo mundo excluiu ele perdeu o emprego, gente. Ele começou até a se esconder, ele morou em uma espécie de um galpãozinho e depois saía corrido de lá porque o pessoal achava ele. Na igreja ele também ficou um pouco mal visto. Só que a Suzane, ela meio que se converteu, hoje ela é evangélica, cristã. Ela vai na igreja com o Rogério Albert, pensa em casar, ter filhos. O pastor da igreja disse que se ela realmente se arrependeu, não tem por que ele condenar e não deixar ela ir. Ok, tudo bem até aí. Mas claramente dá pra ver que a Suzane tá usando esse Rogério Albert, sabe? Claramente dá pra ver. Mas ele acredita em tudo que ela fala, enfim, ele tá feliz assim, ela também. A Suzane hoje, ela tá linda, maravilhosa, estuda. Parece que ela faz curso de administração na faculdade. Ela já foi vista algumas vezes saindo do curso. Ela tá assim, gente. Assim, a vida dela é muito boa, sinceramente. Não tem nada demais, porque ela no Tremembé tem água quente, televisão. Ela vive confortável na vida que ela está. Já os irmãos Cravinhos, o Daniel, ele desde quando foi preso, ele já tinha na cabeça que ele queria sair o mais rápido possível da prisão. Então ele fazia tudo certo, ele não foi um preso que deu trabalho, ele cumpria tudo que a polícia passou. Ele logo teve direito ao semiaberto, tinha horário, ele não podia ficar fora de casa após as 8 horas, então dava 7 horas da noite, ele já estava em casa. Na verdade, ele mal saía, ele não gostava de ser reconhecido. Hoje ele luta para tirar o nome Cravinhos. Não tem nem muito o que falar do Daniel, porque ele foi um preso que, assim, seguiu todas as regras.
né? Ele não fazia nada demais, nada de errado. Um dia ele conheceu uma moça em uma das visitas que ela fez na cadeia, no Tremembé masculino. Ela viu o Daniel, se apaixonou por ele se apaixonou por ela. É uma biomédica. Eles namoraram um tempo e logo casaram. Eles são casados até hoje. Ela perdoou tudo que ele fez, assim, ela não teve nenhum medo de assumir um relacionamento com uma pessoa que cometeu um crime tão bárbaro. Parece que eles estão felizes, apesar que o Daniel andou numa estrada muito esburacada, porque ele realmente deu uma acabada fisicamente falando. Parece que ele tá mais velho do que ele realmente é. Hoje eles têm por volta de quase 40 anos, 39 anos, e ele tá assim, um pouquinho acabado fisicamente. Mas ele tentou manter a integridade dele e nunca mais cometeu nenhum crime. Diferente do Christian, que sempre deu trabalho. O Christian, ele teve problema antes do crime Richthofen, teve esse problemão que foi o crime em si, e depois do crime ele começou também a fazer pequenas infrações penais, usar entorpecentes. A polícia, quando concedeu o semiaberto para ele, falava que depois das 8 ele não podia sair de casa. Ele ficava em casa até as 8, os policiais ligavam pra ele pra ver se ele tava em casa, ele fingia que tava tudo bem, que ia dormir já. Mas depois das 8 ele saía, e uma dessas saideiras aí ele foi pego com drogas em uma blitz, e aí ele também respondeu por isso. Então ele dava sempre muito trabalho, ele nunca foi de respeitar regras. O Christian, ele se casou com uma moça durante o percurso que ele estava preso, ele teve uma filha com essa moça. Eles ficaram um tempo casados, só que o Christian quis se aventurar um pouquinho lá dentro da prisão. Ele largou dessa moça, na verdade, ela largou dele, porque em uma vez que ele saiu, ele deixou ela plantada esperando por ele, enquanto ele tava numa balada, e aí ela foi e terminou com ele. Mas ele conheceu um amigo dentro da cadeia, chamado Eduardo, que era filho de um policial, mas acabou cometendo alguns erros na vida e foi preso. E o Christian começou a se envolver amorosamente com esse moço. Eles namoravam mesmo dentro do presídio, todo mundo sabia. E um dia ele quis apimentar a relação dele com o Eduardo e pediu pro Eduardo pedir para sua mãe uma fio dental. A mãe do Eduardo comprou um fio dental para ele. E o Eduardo vestiu, né? Porque ele entendeu que o Christian queria ser seduzido, assim, uma brincadeira lá entre eles. Só que o Christian disse que não, ele não queria ver a calcinha no Eduardo, ele queria vestir a calcinha. Então que o Christian coloca o fio dental e sai desfilando na cela toda. Dizem que o Christian passou o dia todo com aquele fio dental, assim, de uma forma bem sedutora. Ele tentava seduzir as pessoas com aquele fio dental. Enfim, né, ele tentou se aventurar lá dentro, conhecer um novo mundo. E aí chegou a vez do Eduardo sair da prisão e aí o amor terminou, né, foi um amor de verão. E depois que isso tudo aconteceu, a esposa dele, ex-esposa, perdoou e eles reataram, né, o compromisso aí deles. Ele não parou de dar trabalho, ele gostava de ser reconhecido pelo crime, tanto que em uma das suas saidinhas eles foram em um restaurante, ele e a esposa, e um garçom reconheceu ele, falou, nossa, desculpa, mas você é o Christian Cravinhos do crime, taranã, taranã. E ele disse, sim, sou eu mesmo. E ele contou a história toda pro garçom. Então ele amava ser reconhecido. Eu não sei quem quer ser reconhecido por um crime tão bárbaro desse, mas ele queria essa fama. Recentemente, alguns anos atrás, ele concedeu uma entrevista pra Rede Aberta, onde que ele estava com uma bíblia na mão, ele pede perdão pro Andréas, fala que aquele crime só foi cometido por conta da Suzane, ele parece ser um cara religioso nessa entrevista. Então, ou seja, de todas as fases que o Christian passou, agora ele se encontra em uma fase religiosa, digamos assim, ele se encontra cristão. Até o momento não se tem mais novidades dele, nenhuma barbaridade, nenhum crime, mais nada. Ele tá cumprindo o semi-aberto. O Andréas, ele, depois do crime, tentou morar sozinho na mansão Richthofen, só que o modus operandi dessa família é muito estranho. O Andréas, ele mandava muito nos empregados. Tinha uma empregada lá que relatava que ele ligava pra ela de madrugada, falando, olha, meu perfume tava em tal lugar, ele não tá mais, se você não me falar onde que ele está, eu vou falar pra polícia que você tá me roubando. Então, assim, ele começou a se achar o rei da cocada dentro da mansão Richthofen.
A empregada passou tudo pro tio dele. O tio dele se chama Miguel, era irmão da Marísia. O tio ficou assim, embasbacado com aquilo, falou: você não vai mais morar sozinho. A partir de hoje você vai morar comigo e você vai seguir as minhas regras. É então que, com 15 anos, o Andrés começa a morar com o tio Miguel dele, onde que consegue colocar um pouco de juízo na cabeça do menino, que realmente ele ficou muito perturbado com tudo que aconteceu. Durante esse percurso em que o André estava morando com o tio, a Suzane, ela teve o benefício de dar uma saidinha. E ela foi atrás do Andréas em um carro preto, começou a seguir o garoto. Assim que ele saiu da escola, ela começou a seguir ele. Ele começou a ficar apavorado, ele saiu correndo, porque ele não viu que era a Suzane. Ela estava em um carro preto e ele já não conversava mais com ela. Ela queria ir atrás do irmão para pedir que ele deixasse a herança com ela também. Até de primeiro momento o Andréas queria isso, mas depois o Miguel interferiu em tudo, o tio dele falou: não, ela é indigna de tudo isso, pelo amor de Deus. E aí que o Andréas se afastou dela de vez. O Miguel, o tio dele, começou a suspeitar que aquele carro preto poderia ser a Suzane, então ele começou a buscar o menino na escola. Um dia, em uma outra saidinha, a Suzane foi até a casa do tio dela, bateu na porta, viu que não tinha ninguém e ela invadiu a casa deles porque o portão estava aberto. Ela invadiu e deixou um recado pro Andréas na porta da geladeira. Depois daquilo, o Miguel pediu uma medida protetiva pro menino para que a Suzane não chegasse perto dele, nem do Andréas, nem dele, nem de ninguém, nenhum familiar mais, porque ele entendia que a Suzane era uma ameaça pro menino. Então foi aí que realmente eles cortaram o laço de vez. Não, a Suzane não podia mais chegar perto do irmão. O Andréas teve uma vida boa com o tio. O tio bancou os estudos dele nas melhores escolas, como o Manfred e a Marisa fazia. Ele se formou no colegial, ele ingressou em uma grande faculdade, se formou em farmacêutico. Hoje o Andrés ele é doutor, um cientista, um grande cientista procurado, inclusive por outros países, só que ele diz que tem que carregar a maldição do sobrenome von Richthofen. Ele também luta para tirar esse sobrenome. O Andréas, ele teve um episódio difícil na vida dele, que foi quando ele tentou chegar perto da Suzane. É aí então que o Andréas descobre onde que o Rogério Albert, namorado da Suzane, morava. Ele liga pra casa dele, consegue falar com a Suzane e diz: se você souber quem eu sou, você vai saber o nome do nosso primeiro cachorrinho. Então a Suzane descobre que é o irmão, eles combinam um grande almoço, só que o Andrés não vai nesse almoço. Nesse dia, ele é encontrado na casa de uma família, no jardim de uma casa lá, todo sujo, louco de entorpecentes. E na hora que o pessoal da casa vê ele lá, acha que é um mendigo, um assaltante, um bandido e liga pra polícia. Na hora que a polícia chega, eles descobrem que é o Andrés von Richthofen, porque ele carregava consigo um brasão da família, um brasão escrito von Richthofen. E ele pede desculpa para todo mundo, mas aí se vê que ele tem problemas com entorpecentes. E a família dele, o tio Miguel, né, e outros familiares começam a cuidar dele, internam ele em clínicas. Então hoje ele tá recuperado. Dizem que ele foi achado na Cracolândia, e isso é mentira, ele nunca esteve lá. Ele só usou alguns entorpecentes por conta própria mesmo e acabou ficando bem loucão. A mansão Richthofen foi vendida, todo o dinheiro ficou com o Andréas. Ele nunca deu nenhum tipo de entrevista, a não ser na época do Lava Jato, que colocaram o nome do Manfred no meio, falando que ele tinha feito lavagem de dinheiro, alguns trâmites ilegais lá em Nova York. E aí o André fez uma carta aberta falando que os mortos não podiam falar, que eles estavam acusando pessoas que não estavam aqui para se defender, que se não parasse com aquilo, ele ia ter que entrar com um processo. Então foi aí que esse assunto sanou, ninguém mais falou nada sobre a integridade do Manfred, e o André só foi visto depois nessa situação aí, completamente perturbado. Mas ele é um doutor muito reconhecido e muito talentoso no que ele faz. Essas pessoas vivem assim, eles estão desta forma hoje. Disso tudo a gente fica com dó mesmo, do Andréas, que ficou realmente muito perturbado, mas ainda bem que ele teve o tio dele pra ajudar. É isso, gente. Todos eles vivem extremamente bem hoje.
Ninguém ao certo chegou a cumprir os 39 anos em regime fechado, é claro, né? Na nossa lei brasileira, no nosso Código Penal, tem muitas leis que favorecem, né, o réu, no caso, as pessoas que cometeram crime, e eles desfrutam disso. A única que demorou muito para desfrutar foi a Suzane, porque ela não passava no teste do Rorschach. O teste do Rorschach é um teste onde que eles vê se você cometeria aquele crime de novo ou não, e aí você tem que ver umas imagens todas distorcidas e falar o que você enxerga. A Suzane via demônios, um monte de coisa nada a ver, então por isso que ela demorou. Os irmãos Cravinhos, de cara, eles conseguiram passar no teste do Rorschach, e logo eles conseguiram semiaberto, mas a Suzane foi ter depois de um bom tempo. Hoje ela está no semiaberto e vivendo com o namorado dela. Mas é isso, eu espero que todo mundo tenha gostado desse pós-crime. Tem caso sobrenatural do caso Richthofen, que eu vou trazer mais pra frente no nosso Clube do Medo. Agora vamos dar uma descansada desse pessoal, né? Mas eu vou deixar aqui, gente, o link dos livros Suzane, Assassina e Manipuladora, do Ulysses Campbell, e o Casos de Famílias, da Ilana Casoy. Eu vou deixar o meu link de compra aqui, então se você tem interesse nesses livros, corre lá, porque é livro muito legal mesmo. O Ulysses Campbell aborda como foi a vida no presídio, gente, é muito barra pesada mesmo, então lê que você vai entender um pouquinho melhor. A Ilana Casoy relata muito bem o caso, como que era a vida deles, depois do crime também. Tem detalhes do júri. Então aqui eu fiz o resumo do resumo, trouxe os pontos principais para que vocês pudessem entender esse caso. Eu espero que todo mundo tenha gostado. É um caso que choca até hoje. Tem 20 anos esse caso e é um caso que mexe. Crianças que nem eram nascidas na época, até idosos, ainda lembram disso, falam sobre o crime. Eu tinha 5 anos e lembro que fiquei muito chocada com tudo isso. Meus pais, eu lembro da gente ver na televisão tudo que aconteceu. Como o Brasil pode tratar uma presidiária como uma celebridade, né? Então, assim, é uma coisa que me choca e me deixa muito triste isso. Mas espero que todo mundo tenha gostado. Começa a me seguir aqui, pra quem não segue, já se inscreve aqui, pelo amor de Deus, hein? Então bora lá, que os próximos conteúdos vão ser relatos assombrados, vai ser muito massa. Então, beijinho, pessoal, até a próxima, fiquem com Deus.